Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, nós queremos compartilhar com você hoje sobre um texto sobre a vida de Davi. Um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, e um pedaço do versículo 9, que diz o seguinte: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Eu creio que todos nós conhecemos a história de Davi, do rei Davi. Eu creio que você também conhece a história de Davi. Davi foi um rei famoso, um rei poderoso, mas Davi teve dois problemas sérios ao mesmo tempo. Davi, ele adulterou com Betseba e depois ele mandou matar o marido dela, que era Urias. E isso trouxe consequências terríveis para a vida de Davi. Mas o que nós queremos conversar com você é o seguinte: na maioria das vezes, muitos de nós pensamos que o grande pecado de Davi foi justamente esse, o adultério com Betseba e, consequentemente, o tramar a morte de Urias. Mas o que eu queria dizer para você é que esses não foram os principais pecados. Esses pecados não foram especialmente a causa de toda a tragédia que se abateu sobre a vida de Davi. E aí você vai me perguntar, mas espera aí, o que foi então? Se o pecado de Davi, esses pecados foram secundários, qual foi então o principal pecado de Davi? O principal pecado de Davi está justamente nesse texto que nós lemos. Quando Natã chega para ele, conta aquela história da ovelha, aquilo tudo. Depois dele contar tudo isso, ele vai dizer: por que por desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? O principal pecado de Davi, o que causou toda a tragédia na vida dele, não foi ele adulterar, não foi ele matar, foi ele desprezar a palavra do Senhor. Foi ele não honrar a palavra do Senhor. Foi ele não se submeter à palavra do Senhor. Essa foi a tragédia de Davi. E essa tragédia, ela acontece também lá em Gênesis, quando Adão e Eva desprezam a palavra do Senhor, quando o Senhor disse para eles de não comer do fruto da árvore. E quando eles desprezam essa palavra e vão e comem do fruto daquela árvore, toda uma tragédia, toda uma maldição cai sobre aquele casal, sobre aquela família e, consequentemente, sobre nós. O grande pecado é quando nós desprezamos a palavra do Senhor. E isso traz consequências terríveis. Nós estamos participando aí desses 2 semanas daquela tragédia com o empresário da IOC. E qual foi o grande problema naquela família? Foi justamente isso, o desprezo da palavra do Senhor. Aquele homem era casado e ele desprezou a palavra do Senhor, adulterando com uma outra mulher, com uma mulher de programa. E o que aconteceu? Ele se casou com essa mulher de programa. E ele, mais uma vez, profanou, desprezou a palavra do Senhor e traiu a mulher atual, que era uma mulher de programa, com uma outra mulher de programa. O que deu tudo isso? Deu na tragédia da morte dele e de uma mulher presa. O que fazer? Davi aprendeu que a única maneira de consertar o seu erro foi se arrepender diante do Senhor, foi se humilhar diante do Senhor, foi se arrepender pedindo perdão a Deus.
E eu quero dizer para você que se você está desprezando a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida, as tragédias se abatem sobre a sua vida. E só há uma maneira dessas tragédias serem eliminadas: com arrependimento, com choro, com planto, com humilhação diante do Senhor. Então eu quero te dar um conselho: não despreze a palavra do Senhor na sua vida, porque se você fizer isso, certamente você terá muitos problemas na vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós buscamos a sua face sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida deste que nos assiste nesse momento, para que possamos não desprezar a tua palavra, para que possamos atentar seriamente naquilo que o Senhor nos manda fazer na sua palavra, para que possamos ser obedientes à sua palavra, nos submetermos a ela, a sua voz, para que a maldição não nos alcance. Assim como alcançou a vida de Davi, a vida de Adão e Eva, e de todos aqueles que desprezam o Senhor, desprezando a sua palavra. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desse que nos assiste e nos conduza, Pai, ao arrependimento, para que as tuas bênçãos possam ser renovadas e possam tocar nossas vidas. É o que pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.